O reino de Deus te saúda hoje com toda a graciosidade que vem do nosso Deus e nos desafia hoje mais que os demais dias. O texto de hoje, falando de reino de Deus, eu quero associar 3 textos. Vou estar definindo cada um desses textos. E o primeiro é Mateus 5, versículo 5, quando ele diz: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós temos aqui uma descrição muito preciosa dentro das bem-aventuranças sobre o reino de Deus, sobre a condução daquilo que Jesus desejava que se tornasse parte essencial na nossa vida, no nosso dia a dia. E então Mateus capítulo 5, versículo 5, ele nos diz que os humildes, força ou poder sob controle, domados. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, é pensar de nós mesmos menos. Humildade não é pensar menos de mim mesmo do que devo, é reconhecer que faço certas coisas bem, é aceitar um elogio de forma graciosa. Deus pode apenas fazer algo através de mim quando já fez aquilo para mim. Humildade é o resultado de reconhecer que Deus é o executor, não eu sem Ele. Quando ele diz que os humildes herdarão a terra, o mundo inteiro pertence a eles. Serão donos de tudo que não pode ser comprado. Esse texto de Mateus, capítulo 5, o versículo 5, como eu acabei de citar, mais uma vez, por causa do reino de Deus, a felicidade está onde não a imaginamos, do lado de baixo desta vida, junto à pobreza, ao choro, à simplicidade e à humildade. Pessoas assim é que no futuro herdarão a terra, receberão o cumprimento da promessa de Deus. A palavra humildade é derivada de humus, a força criadora e nutridora da terra. O caráter de Jesus era precisamente assim, criador, nutridor, sem fazer alarde. Daí ele nos recomenda a aprendermos com ele, como ele diz em Mateus 11, 29, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu fico sempre impressionada como o reino de Deus, ele nos chama a fazermos uma releitura, não só da vida, mas também do nosso dia a dia, e de que a essência, não só da vida cristã, mas também do nosso dia a dia, tem que passar pelas bem-aventuranças, como ser humilde, ser manso, capacidade para chorar, lutar pela justiça, se regozijar na perseguição, por conta do fato que nós seremos perseguidos por causa da justiça, e assim vai. Os princípios fundamentais da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa alegria e também de uma chance de entender verdadeiramente como o reino de Deus funciona. O segundo texto que eu quero aliar a Mateus 5,5, quando ele vai falar da humildade, é a definição que Paulo traz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando, a partir do versículo 5, 6 e 7, quando Filipenses nos diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 e 6, quando ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto de Filipenses, quando ele fala desse esvaziamento, que sendo Deus, ele tomou a forma de servo, se submeteu, ele se humilhou, ele foi capaz de ser obediente até a morte, morte de cruz, é para nós um motivo de grande desafio, porque geralmente estamos tão cheios de nós mesmos. E Jesus, como se esvazia, ele também nos conclama, ele nos desafia, ele nos leva a um autoesvaziamento para vivermos plenamente a nossa humanidade. Estamos diante de fato inédito e cheio de significados. O autoesvaziamento de Cristo com relação ao seu poder divino, de modo a assumir de forma plena a natureza e precariedade da condição humana. Jesus se dispôs a viver sem nenhum privilégio e correu todos os riscos dos mortais, imerso na história e na cultura de um povo subjugado por um violento império e tendo nascido numa pequena família pobre. Podemos ver nesses acontecimentos a única e completa resposta ao drama da humanidade, até então sem esperança, como no drama vivido por Jó. Nós temos aqui diante desse relato que Paulo envia a carta à igreja de Filipenses, desafiando, conclamando, levando essa igreja a entender de que maneira a igreja deveria andar, esvaziada, submissa, rendida, humilde diante de Deus e dos homens. Certamente a conclusão do áudio dessa reflexão, quando em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele vai nos dizer que quem quiser andar com Jesus precisa tomar diariamente a sua cruz, como ele diz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Aqui tem 3 desafios para nós. E uma coisa muito interessante de uma pesquisa que eu fiz aqui, quando ele diz, tome a sua cruz. A primeira menção da cruz em Lucas, isso deve ter deixado os discípulos atônitos, pois que bem sabiam que uma cruz não era carregada apenas como um peso, mas como algo utilizado como instrumento de morte. Que morte é essa? Para Jesus foi a morte da sua vida. O preço que foi exigido por Deus para a nossa salvação e para a nossa justificação. Preço exigido e o preço foi pago. Para nós, essa cruz significa morrer todos os dias. Morrer para o nosso eu, morrer para a nossa própria vontade, morrer para a nossa importância, morrer para aquilo que nós tanto gostamos e morrer, acima de tudo, para nós mesmos e podermos, então, andar humildemente diante de Deus e também diante dos homens. Esse é o nosso desafio, não somente de hoje, mas de todos os dias que nós temos pela frente dentro da nossa vida cristã e espiritual. Vamos então à ação de nos esvaziarmos. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse é o desafio de todos os dias das nossas vidas. Um grande abraço.